Vamos falar agora de rescisão, a rescisão do contrato de trabalho, que é o documento que formaliza o encerramento do vínculo empregatício do empregado com determinada empresa. Nesse documento, ou seja, na rescisão, vem discriminada todas as verbas rescisórias a que o funcionário tem direito: férias, 13º, férias por 1/3 das férias, o salário que ainda resta para ele receber, enfim, todas as verbas, todos os valores que serão pagos e descontados do funcionário nesse processo de saída dele da empresa. Os tipos de rescisões mais comuns são demissão, pedido de demissão e término de contrato. Então você tem a rescisão por demissão, é quando o funcionário é demitido. Quando o funcionário pede demissão, existe a rescisão do contrato, quando o funcionário pede a demissão. E tem o término de contrato, que geralmente é aquele contrato por prazo determinado. Um exemplo de contrato por prazo determinado é o contrato de experiência. Os funcionários que tiverem contrato firmado com a empresa por um período igual ou superior a 1 ano, o recibo de quitação só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho, independente do desligamento ter sido ou não a pedido do empregado. Então, quando o empregado tem mais de 1 ano e ele é desligado da empresa, o sindicato da categoria vai monitorar esse desligamento para assegurar que todos os direitos do funcionário estão em harmonia com a legislação. No recibo de quitação ou termo de rescisão, qualquer que seja o motivo de desligamento, deve ter especificado a natureza de cada parcela paga ao empregado e o seu respectivo valor, sendo válida somente a quitação das parcelas discriminadas. Foi o que eu já te passei. Nesse documento, nesse recibo de quitação, serão discriminadas e detalhadas todas as verbas pagas e descontadas, todas as verbas rescisórias pagas e descontadas ao funcionário. Bem, vamos falar agora de demissão. A demissão é quando ocorre o desligamento do funcionário por iniciativa do empregador, podendo ser por justa causa ou sem justa causa. Então, quando o empregado é mandado embora pelo empregador, seja por justa causa ou sem justa causa, aí temos a figura da demissão. Mas temos também a demissão por justa causa e sem justa causa. A demissão por justa causa. Conforme preceitua o artigo 482 da CLT, o funcionário pode ser demitido por justa causa pelos seguintes motivos. Aqui eu elenquei alguns motivos pelo qual o funcionário pode ser desligado da empresa, pode ser demitido da empresa por justa causa. Está lá no artigo 482. A. Ato de improbidade, ou seja, aquele funcionário irresponsável que muitas vezes põe em risco a atividade da empresa, põe em risco a imagem da empresa, quando ele comete algum ato um ato de irresponsabilidade, de improbidade. Evidentemente que isso vai ser analisado pela Justiça do Trabalho, qualquer que seja o motivo pelo qual o funcionário é desligado por justa causa, isso vai ser devidamente analisado, vai ser devidamente estudado para saber se realmente cabe a justa causa a esse funcionário. Incontinência de conduta ou mau procedimento, a negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado. Isso aqui é interessante. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, aquele funcionário que de alguma forma foi condenado criminalmente, desídia no desempenho das respectivas funções. O que é desídia? Desleixo, preguiça, falta de empenho no trabalho, é aquela coisa do empregado relapso, que não se esforça para conseguir atingir o objetivo, preguiçoso mesmo.
Então isso aqui também é motivo para o funcionário ser mandado embora por justa causa. Então tem muitos funcionários que às vezes quer ser mandado embora da empresa e eles agem com desídia, agem exatamente dessa forma. Não desempenham o trabalho que ele foi contratado para desempenhar, cruza os braços, é irresponsável com o trabalho, fica horas parado. A gente observa muito isso nos canteiros de obra, aqueles funcionários que estão querendo ser mandados embora e cruzam os braços, fazem o trabalho de forma mal feita, são desleixados com o trabalho. Isso pode acarretar justa causa, sim. Embriaguez habitual ou em serviço. Embriaguez no serviço pode acarretar justa causa. Cuidado. Violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação. Você sabe que um dos requisitos para a caracterização de uma pessoa como empregada é justamente a subordinação. A insubordinação, a indisciplina, a desobediência às ordens dadas, tudo isso pode acarretar justa causa. Abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar. Quero lembrar que cada uma dessas situações listadas aqui serão abordadas na próxima aula. Cada um desses motivos correspondentes à justa causa serão abordados na próxima aula. Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios contra a segurança nacional. Atos atentatórios contra a segurança nacional. Isso aqui é algo que muito raramente você vai ver. Uma situação em que o empregado tenha alguma ação que ponha em risco a segurança nacional. Nos casos do item F, embriaguez habitual ou em serviço, cada vez mais o RH tem encaminhado o funcionário para tratamento por interpretarem o alcoolismo como doença e não um motivo para demissão. Então, é interessante que a embriaguez ela pode ser interpretada pelo departamento pessoal como não um motivo de demissão, mas como uma doença que precisa ser tratada. Se o funcionário que passa por essa situação, tiver a sorte do RH interpretar, compreender que ele é doente, que precisa de tratamento, bom para ele. Caso contrário, não tem jeito, pode ser demitido mesmo. O termo justa causa designa um ato ilícito cometido pelo empregado, seja pela violação objetiva de uma obrigação legal ou contratual, ou até mesmo por sua simples omissão. A caracterização da justa causa deve respeitar o disposto no artigo 482 da CLT. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Que para você mandar embora um funcionário por justa causa, essa justa causa ela deve ser justamente essa contida no artigo CLT, justamente esses motivos descritos e disciplinados no artigo 482. Caso contrário, não se caracteriza nenhuma outra situação, se caracteriza justa causa, a não ser essas disciplinadas no artigo 482 da CLT. Todavia, compete ao empregador observar certas cautelas que podem se apresentar como limitadores da justa causa, como, por exemplo, a reação do empregador deve ser imediata, dentro de um tempo razoável para a apuração dos fatos, sob pena de caracterizar o perdão tácito ao ilícito cometido pelo empregado. Isso quer dizer que quando o empregado comete um ilícito que se caracterize como justa causa, o empregador deve imediatamente proceder com todas as investigações e providências para que esse empregado seja devidamente punido. Caso contrário, se passar muito tempo, se deixar passar muito tempo, acontece que uma prescrição e o empregador ele já perde o direito de punir dentro do artigo 482 da CLT esse funcionário que eventualmente praticar esse ilícito.
é como se o empregador postergasse demais essa punição, se caracterizasse uma espécie assim, de prescrição do erro que o empregado cometeu. Então, a reação do empregador ela deve ser imediata, dentro de um tempo razoável para a apuração dos fatos, sob pena de caracterizar perdão tácito. O que é o perdão tácito? Aquele perdão que se caracteriza simplesmente por deixar rolar, não punir, não investigar imediatamente essa conduta do empregado, perdão. Ou seja, quando o empregador ele fecha os olhos para o problema, ele não toma providências imediatas para resolver o problema, para punir o funcionário, mas ele não formaliza esse perdão. Então, isso é o perdão tácito, é quando acontece o perdão de forma apenas pela omissão da punição. Então, interpreta-se que o empregado foi perdoado. Então, se acontecer essa justa causa, se acontecer esse fato que caracteriza a justa causa, de imediato, o empregador deve se manifestar.